A palavra milagre vem do latim mirare, significa admirar-se. Ou seja, falar de milagre é falar de algo admirável. Um evento miraculoso é aquele que ultrapassa o que se poderia esperar, que ultrapassa o que seria óbvio, que ultrapassa o que a gente tem por compreensão natural. Mas muita gente, quando se fala de milagres, tem definições outras. Por exemplo, os monofisistas dizem que Cristo era humano e também divino, a parte divina continuava fazendo milagre, e só Ele poderia fazer milagre. Nós não vamos viver milagre. Alguns têm explicações naturais que dizem, olha, não foi bem milagre, porque depois que o milagre acontece, é fácil arrumar uma explicação natural. A pessoa está desenganada, vai morrer de câncer, já tem 20 órgãos tomados, aí a igreja ora, clama, aí quando ele fica curado, alguém fala assim, rapaz, que quimioterapia poderosa, sim ou não? Que tratamento, não, foi folha de gengibre, não, foi canabidiol, não, foi cogumelo do sol, não tinha isso na televisão? Então a gente, depois que o milagre acontece, é mole arrumar uma explicação para o milagre, e tem gente que faz isso, tudo quanto é milagre, tenta explicar de forma natural. Existem algumas pessoas que dão explicações simbólicas, dizem, não foi milagre, foi uma explicação, foi um conto, foi uma história, para poder relatar uma situação, para relatar um princípio. Ora, e os milagres que a gente vive hoje? É para relatar o quê? É só para relatar princípio? Alguns dizem que são invenções fraudulentas, dizem que tudo está na Bíblia, não é verdade, que isso é invenção. O problema é que os milagres continuam acontecendo. Muita gente procura os milagreiros, porque tem uma irmã, tal lugar, mandou de oração, tal, cheio do poder. Eu tenho muita dificuldade de achar que alguém é detentor de milagre. Eu acredito que um servo de Deus em oração, ele ativa o Espírito Santo faz o milagre. Porque senão Deus começa a dividir a glória dele com alguém. Pastor, lá no meu trabalho, todo mundo me odeia, porque eu sou crente em Jesus, porque eu amo Jesus. Pastor, a perseguição, coisa do inferno. Aí você fala assim, mas o irmão fulano é da mesma empresa, e todo mundo gosta dele, véio. Aí você vai descobrir, ninguém gosta de você lá, meu irmão, porque você é grosso, você não cumprimenta ninguém, você não fala legal com ninguém, você desrespeita os outros, ninguém quer trabalhar na tua equipe, você, quando tem um problema que você vê que vai cair na sua conta, você arruma alguém para culpar, então ninguém gosta de você, porque você é chato. Pastor, mas eu não tenho visto cura desse tipo. Não, você tem visto, só que porque alguém tomou um remédio, quando ele é curado, você bota na conta do remédio. Mas quando morre, foi Deus que não ouviu a oração. Quando dá certo, foi o tratamento. Mas quando dá errado, orei à toa. Quem está entendendo? Nós vamos provar do milagre, primeiro, à medida em que investirmos em intimidade com Deus. Olha o que diz o versículo 1. O versículo 1 diz algo maravilhoso. Vai dizer assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João, 3 horas da tarde, estavam indo para o templo fazer o quê? Orar. Eles paravam no meio do dia, um tempo, às 3 horas da tarde, para buscar a Deus.
Muitas vezes nós queremos o milagre, mas nós não queremos a intimidade. Muitas vezes nós queremos a resposta, mas nós não queremos conviver com quem responde. Muitas vezes nós queremos algo extraordinário, mas não queremos a convivência com o Deus extraordinário. Nós estamos, às vezes, desperdiçando o milagre, porque não entendemos que o milagre sem Ele não vai ser milagre, pode ser prejuízo. Certos milagres, se você não tiver íntimo de Deus, pode virar um problema na sua vida, pode virar uma tragédia na sua vida. Queridos, eu tenho muita dificuldade com gente que se diz acionador de milagre, mas que é arrogante, que não gosta de gente, que quando vai num lugar pregar, é um monte de exigência. Eu não consigo imaginar que é ativador de milagre alguém que não tem um coração quebrantado. Sabe, tem gente que se diz ativador de milagre que nem igreja tem. Prega um monte de igreja, mas você pergunta, qual a sua igreja? Quem é o seu pastor? Quem é a sua liderança? Para quem você dá a sua orelha para puxar? Você não vai ter resposta. Você precisa ter intimidade. Não se trata de personalidade, de cultura, de formação, de teologia, mas de experiência com Deus. Às vezes, a gente ora muito errado. Dá um exemplo, pastor. A pessoa vira para mim e fala assim, pastor, ora para o meu marido voltar. Ele foi embora. Pastor, ora para ele voltar. Eu amo meu marido, pastor. Ora para ele voltar. A gente fala o quê? Oh Deus, traz de volta o fulano, que ele volte para casa. Essa oração está certa? Não sei. Porque pode ser que o Espírito estivesse dizendo assim, cara, nem ora por isso, que isso já está resolvido, ele está doido para voltar. Ora certo. Como assim, Senhor? Ora para ela estar preparada para receber. Quem entendeu? Porque se ele voltar e ela continuar do jeito que ela é, quando ele sair, ele não volta nunca mais. Se eu fosse você, eu pensava na sua vida depois dessa afirmação que eu fiz agora, tá? O que você está orando errado? O que está faltando discernimento espiritual? Mas a gente ora pelo milagre, que não é o mais importante. O milagre, que não é o milagre completo. Quem está entendendo? Você precisa ter discernimento espiritual. Uma vez, uma irmã foi aqui da igreja, aí ela estava doente, muito doente, um câncer mesmo. E aí, o desespero bateu nela, ela foi numa igreja lá de um cara que era o bambambam dos milagres. Ela foi para a igreja, vou fazer o quê? A pessoa está desesperada, vou falar o quê? Tem que respeitar o momento da pessoa. Aí, morreu. Interessante, que eu fui fazer uma visita a essa irmã, cheguei na casa dela, estava visitando ela, aí ela falou assim, pastor, há uns dias atrás eu tive uma queda. Você caiu? Caí, pastor. Aí eu falei, mas você tinha falado que você estava curado e você caiu. Falou, mas o fulano de tal, o líder lá que ela foi, ele me explicou, eu perguntei para ele, o que ele explicou? Ele falou assim, minha irmã, você passou por uma cirurgia espiritual, você está no pós-operatório. Eu tenho que ouvir isso ainda. Que Deus, quando faz uma cirurgia espiritual, tem que ter pós-operatório. Pelo amor de Deus, hein, doutor Alexandre? Misericórdia, hein? Essa irmã veio a óbito, infelizmente, uma irmã de Deus, maravilhosa, nos ajudou muito aqui. Quando ela veio a óbito, chego eu no enterro dela.
Quando eu chego lá, o pessoal da igreja lá tinha profetizado que ela ia pelo mundo inteiro pregando, que não sei o que lá, agora estava dentro do caixão. Estava lá soprando na cara dela. Você estava comigo, Nádia? Nádia é Highlander nesse negócio aqui. Estava em todas. O pessoal soprando na cara dela. Irmão, quase que o defunto levanta do bafo que estava tanta gente soprando na cara. Soprando na cara, soprando na cara, soprando. E pior que eles sopravam na cara e eles falavam um ponto assim, tipo assim, está começando, está começando. A família, quando eu cheguei, estava desesperada. Pastor, o senhor assume, o senhor assume. E eu assumi aquele momento de gratidão pela vida daquela irmã, aquele momento de celebração pela vida preciosa que ela era, pelo amor que ela tinha a Deus. Mas que ambiente terrível. E ninguém ressuscitou. Eu até queria que ressuscitasse, que eu amava muito aquela irmã. Mas faltou discernimento espiritual. Terceiro lugar, se nós queremos provocar o milagre, ele virá à medida em que buscarmos milagres para cumprir propósitos de Deus. Deus nunca vai fazer um milagre na sua vida se não tiver um propósito que você vai cumprir depois do milagre. E a pergunta que eu vou fazer agora é para te provocar. Câmeras em mim. Qual é o milagre que Deus fez na tua vida que você deixou sem propósito? Qual é o milagre que Deus fez na tua vida que ninguém se converteu por causa disso? Que ninguém foi edificado por causa disso? Que ninguém foi ajudado por causa disso? Que ninguém teve comida na mesa por causa disso? Que ninguém recebeu amor por causa disso? O milagre chegou em você e parou em você. Ei, milagre de Deus começa na gente, termina em alguém. Foi alvo do milagre e fica bobalhada. Oh, milagre na minha vida, milagre. Ei, milagre aconteceu? Era você estar de joelho, dizendo: Deus foi bom comigo. Deus foi bom comigo. Deus teve misericórdia. Mas tem gente que Deus faz um milagre e ele começa a achar que é ele. E talvez alguns milagres na sua vida não aconteceram. Por quê? Porque a sua falta de intimidade com Deus faz Deus entender claramente que se o milagre chegar, você vai ficar tão ruim, mas tão ruim, que se você for morar sozinho, você foge de casa, você não vai se aguentar. Você vai se olhar no espelho e vai ter raiva. Você vai morder a língua e vai envenenar. Tem milagre que Deus está doido para te dar. Ele só queria que você tivesse a intimidade que prepara para o milagre. Quem está entendendo? Quem recebe essa palavra? Quem dá um glória a Deus? Diz que um dia um elefante ia atravessar uma ponte comprida de madeira e corda. Sabe aquelas pontes que tem na China, que vai balançando ali, sabe? O elefante ia atravessar uma ponte daquela. Tinha um camundongo perto, falou assim: "Seu elefante, vai atravessar? Vou, dá uma carona aí." O elefante foi, pegou com a tromba assim, um camundongo, botou nas costas, falou: "Vamos embora." E eles atravessaram a ponte de corda e madeira. Quando chegaram lá do outro lado, o camundongo virou para o elefante e falou assim: "Nós balançamos a ponte, hein?" No reino de Deus está cheio de gente assim. Deus Todo-Poderoso balança, faz a coisa, e eles dizem: Deus, nós estamos balançando a coisa, hein? Nós estamos fazendo, hein? Nós estamos fazendo mesmo. Deus, eu e você junto, que parceria, hein? Nossa, você deu sorte de me ter, hein? Ei, Deus quer te usar, mas Ele quer que o seu coração esteja preparado para que Ele te use mais e mais, amém? Mas para terminar, nós ativaremos o milagre na nossa vida à medida em que entendermos o que é exercitar a fé. Irmãos, o Pedro vira para
paralítico, para o mendigo, e fala: ei, em nome de Jesus o Nazareno, ande. E ele estende a mão e fala: pega na minha mão, levanta agora. O paralítico pega na mão e levanta imediatamente. Pastor, o que você quer dizer? Que Pedro não questionou a ordem que ele lançou, que Pedro não duvidou do que o Espírito Santo falava na sua alma, que ele teve o discernimento espiritual e disse: Deus quer curar e ele quer ser curado, eu vou unir as duas coisas, porque milagre é unir a vontade do céu com o desejo da terra. Sabe por que muitos milagres não acontecem na nossa vida? Porque a gente provoca o céu com dúvida. São tantas pancadas que a gente tomou, sim ou não? São tantas dificuldades, traições, mentiras, doenças, gente que te enganou, decepção na igreja. E aí você agora fica vivendo em função das dores do passado, da decepção, e você fica nessa aí, e os milagres ficam retidos na tua vida. Por quê? Porque você não tem a maturidade de falar: cara, no mundo tereis aflições, por isso permaneçam comigo. Eu aqui não falho, eu sou o Senhor Jesus, mas no mundo eu não vou enganar ninguém, vocês vão ter perrengue dentro da igreja, fora da igreja, com o irmão, não é irmão, na família, com o marido, com a mulher. Ei, o negócio está pegando. Mas olhem para mim, creiam em mim, diz o Senhor. Ele está dizendo: ei, quando você for fazer alguma coisa, leia a minha palavra. Se a minha palavra disser que pode, exercite a tua fé, faça valer a tua fé, fale com autoridade, fale com crença, fale com convicção. Ah, pastor, meu filho está fora da igreja, minha filha foi morar junto com um vagabundo. Está difícil, pastor. Meu casamento, pastor, a gente nem se fala mais. Pastor, a minha dívida é de 2 milhões. Como é que eu vou fazer? Esse é o teu problema. Eu conheço um Deus que pega alguém que ganha salário mínimo e bota para ganhar 1 milhão. Eu conheço um Deus que faz isso. Quem conhece esse Deus aí? Alguém conhece? Eu conheço um Deus que te dá uma ideia que salva teu casamento. Eu conheço um Deus que te dá criatividade para fazer o pedido de perdão do jeito certo, preparar o ambiente para aquele pedido de perdão chegar ao coração e gerar receptividade e gerar resposta positiva. Quem entende isso? Nós precisamos entender agora que nós temos que ativar a nossa fé, e nós temos que exercitar a nossa fé no dia a dia. Quando a gente orar, a gente tem que orar e já correr para celebrar.